Olá, agora já passei a bibliografia e eu vou começar a falar um pouquinho aqui desse curso. Vou começar o curso de grafos, tá? Um curso de algoritmos em grafos. A gente vai ver aí alguns conceitos de grafos. Vamos começar na primeira vez que surgiu esse conceito, surgiu com Euler em 1736. Então, havia um problema numa cidade. Tá? O problema, a cidade tinha esse conjunto de pontes, então tem algumas regiões, tinham canais, e havia esse conjunto de pontes. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui a minha apresentação. Conforme eu estava dizendo, havia uma cidade turística e havia esses canais pela cidade e esse conjunto de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pontes. E havia um desafio. O desafio é o seguinte: saia de uma determinada região, passe por todas as pontes uma única vez, e esse era o desafio. Sair de uma determinada região e passar por todas as pontes uma única vez. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui como é que seria. Bom, vamos fazer uma tentativa. A gente vai sair dessa região específica aqui, vamos passar por essa ponte. Deixa eu colocar uma linha bonitinha aqui. Deixa eu ajustar uma cor aqui. Vai sair, vai passar por essa ponte, passou pela segunda ponte, passou pela terceira ponte, passou pela quarta, pela quinta, pela sexta. Opa, consegui passar por quase todas as pontes, mas daqui eu não consigo passar pela última ponte, tá? Então, não cumpri o desafio. Tentei, era uma brincadeira entre os turistas, né? Vou sair de uma determinada região, passo pela primeira ponte, passo pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, passo por todas essas pontes e ninguém conseguiu. Passou um ano, passou 10 anos, passou 20 anos, nunca ninguém conseguiu fazer. Mas e aí? Não conseguiu porque não existe solução ou porque não tentou o suficiente? O problema é pequeno, se tivesse uma solução, alguém teria achado. Ou será que não? Será que até hoje, 2017, até hoje ninguém conseguiu. Então é um forte indício que não existe. Mas as pessoas continuaram tentando, hein? Vamos tentando, tentando, tentando. Aí teve um matemático chamado Euler. Esse matemático, ele teve uma ideia, tá? Então, vou pegar esse desenhozinho aqui, deixa eu apagar essa tentativa frustrada. Esse matemático chamado Euler, ele falou o seguinte: eu vou dar nome para essas regiões. Cada região eu vou dar um nome. Então, a primeira região eu vou chamar de região A. Tá? Deixa eu só ajustar aqui a cor do meu texto. Que cor que tá? Deixa eu ajustar aqui. Só um segundinho. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, esse matemático chamado Euler, ele chamou a primeira região de A. Ele chamou a primeira região de A. Ele chamou a segunda região de B. Então ele sempre falou: vou criar regiões. Então criei A, B, chamei a terceira região de C e a última região vou chamar de D. Então ele fez isso aqui, ele chamou isso aqui de região A, B, C e D. Aí ele pegou essas regiões e ele fez um desenhozinho. Então ele fez assim, ó. Aqui B, então aqui o D,
aqui o C e aqui o A. Então ele pegou essas 4 regiões. E as pontes, ele colocou como se fossem conexões. Então ele colocou as conexões aqui, tá? Ele conectou aqui, ele colocou a primeira conexão, entre A e B, entre A e D e B tem uma conexão, tem uma ponte, tem uma segunda ponte aqui. Então tem 2 pontes aqui, esses dois, entre esses dois aqui. Tá? Então aqui a gente tem 2 pontes. Beleza. Tem 2 pontes entre D e B. Entre A e D tem 2 pontes. Então, uma ponte aqui e outra ponte aqui. Uma ponte aqui e outra ponte aqui. Entre C e A, a gente tem uma única ponte. Então aqui eu tenho uma ponte entre C e A. Entre B e C, eu tenho uma única ponte. Ele criou essa forma de representar a informação aqui. E essa forma de representar a informação tem 2 elementos principais. Essa bola, que chamei de A, B, C e D. Tá? Isso aqui tem um nome técnico, chama-se vértice. O que é vértice? É um elemento de um conjunto. Mas ele criou essa representação entre elementos, vamos dizer que isso aqui são elementos, que depois a gente vai batizar no contexto de grafos como vértices, mas na época não existia esse conceito de grafo ainda, e ele criou conexões. O que é uma conexão? É algo que se relaciona com 2 elementos. Algo que se relaciona com 2 elementos, com uma conexão entre 2 elementos. Falta uma conexãozinha aqui. Falta uma conexãozinha. Então, Euler criou essa representação. Esse é o primeiro grafo da história. A primeira vez que surgiu algo que depois passou a ser chamado de grafo. Legal, aí o Euler representou, tirou toda a informação desnecessária, deixou só o essencial, que são os elementos e as conexões entre os elementos. E aí ele começou a analisar. Ele pensou o seguinte: vamos pensar aqui num ponto genérico, aqui um ponto X, tá? Seguindo essa regra que eu não posso pegar um helicóptero e ir da região A para a região B, eu tenho que respeitar as pontes, então não posso saltar, eu tenho que sair de uma região e ir para outra, e ir para outra seguinte, não posso pular das regiões, a não ser pelas pontes, só posso passar pelas pontes eu posso passar. Não posso pegar nenhum outro meio, não posso atravessar o rio nadando, coisa do gênero. Então, por essa forma, o que acontece? Se você entra numa região, você sai. E o grau é 2. Grau, número de vezes que eu passo por essa... Grau é quantas pontes estão incidentes a esse vértice. Então, se eu entrei e se eu sair, eu gasto 2 pontes, tá? Então, vou gastar 2 pontes para entrar e para sair. Então, o número é par. Eu passei por ali, eu passei. Eu entrei naquela região e eu saí daquela região. Eu não posso entrar e desaparecer. E puf, aparecer em outra região. Teletransporte, não existe. Eu tenho que entrar numa região e sair. Se eu passar 2 vezes, aí eu vou ter 4 passadas. 4 elementos conectados a esse ponto, tá? Porque eu não posso saltar. Então, se eu passei 2 vezes, o grau é 4. Tá? Então, passei 2 vezes é 4. Se eu passar... Tá aparecendo alguma coisa. Grau par. Grau. É o número de arestas incidentes. Aqui é o número de pontes. É o grau. Então, se eu passei uma vez,
grau 2, duas pontes. Se eu passei duas vezes, grau 4. É 4 pontes. 4 arestas. Aqui a gente tem esse nome, essas conexões a gente chama de arestas. Então, entrei e saí, 2, entrei e saí, 4, entrei e saí, 6. O grau é sempre par. Com duas exceções. Duas situações. Existem duas situações em que o grau pode ser ímpar. É o começo, você começa numa determinada região. Se você começar e terminar nessa região, o grau é par. Mas se você começar nessa região e nunca mais voltar para ela, o grau é ímpar. Se você passar uma vez por aqui, vai para 3, vai para 5. Então, você pode começar numa região ímpar e você pode, o teu fim, tá? Pode começar, vou chamar aqui de início, pode ser ímpar e o fim pode ser ímpar. Eles vão ser ímpar, a não ser que o fim seja igual ao início, tá? Todos os demais vértices o grau é par. Essa foi o raciocínio de Euler, baseado nessa estrutura matemática que ele criou para representar esse conjunto de pontes. Então vem comigo aqui. Vamos contar o grau. O A tem grau 3. O C tem grau 3. O B tem grau 3. E o D tem grau 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo tem grau ímpar. Todo mundo tem grau ímpar. 2, o início e o fim pode ter grau ímpar, mas é impossível você passar por esses lugares e terminar com grau ímpar. Tá? Então, aí é uma prova matemática. Uma prova matemática, tá? O raciocínio, eu estou explicando aqui de uma maneira intuitiva, mas o raciocínio do Euler foi esse. Tá? É impossível você passar por todas as pontes uma única vez. E aí surgiu esse conceito de grafo, e mais que isso, surgiu o conceito de grafo euleriano. Então, a gente tem um grafo. O que é um grafo? O que é esse conceito aí que surgiu com Euler? Grafo é composto por dois elementos, vértices, vou chamar G, de V e E. Isso é um grafo com vértices e arestas. Tá? Grafo com vértices e arestas. Vértices são... Eu nunca achei uma representação perfeita, mas vértices são elementos. Algo bem básico. Elemento. O que é um elemento? Você vai construir os seus conceitos a partir de vértices. A vértice é o pontinho, a aresta é o risquinho que liga dois pontinhos. Tudo bem, mas ele pode não estar desenhado. Tá? E continua sendo vértice. Então, vértices são elementos. O que são elementos? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, até N. Então, o conjunto de vértices pode ser um conjunto de elementos, 1, 2, 3, 4, 5, N. Vértices pode ser um conjunto que a gente usa bastante, A, B, C, D, E, etc. É um conjunto de vértices. É um conjunto, então a gente usa chaves para representar conjuntos. Se fosse uma sequência, seria parênteses. O vértice, se eu estou no Facebook, cada indivíduo do Facebook é um vértice, o grafo do Facebook. Pode ter o Luiz, é um vértice, o João é um vértice, a Maria, o Gastão, tá? O Mickey, todo mundo aqui é um vértice. Então, vértice pode ser qualquer coisa, tá? E a gente tem, além dos vértices, a gente tem os relacionamentos entre vértices. Então, temos vértices e temos relações entre vértices, que são arestas, em inglês, edges, que são arestas. São relações entre dois vértices. Agora, se eu tenho vértice estável, conseguir uma definição de vértice, por mais difícil que seja, porque ele é um elemento fundamental, uma aresta já está bem definida. Uma aresta são dois vértices. Aresta pode ser 1, 2. Então, as arestas podem ser aresta 1, 2 é uma aresta.
aresta 2, 3, e aí eu tenho um conjunto de arestas 3, 4, tá? Então eu tenho um conjunto de arestas. Posso ter aresta de A para B, posso ter arestas de B para C, aresta de C para A, tá? Então são arestas, são conjuntos de pares de vértices. Só isso, grafo é isso. Ah, então terminou o curso, já sei o que é um grafo. Não. Grafo é isso. Agora, o que dá para se fazer com grafos? Ele é um elemento que representa conexão, tá? Relacionamento. Então, ele é uma estrutura matemática poderosa. Mesma coisa se pensar em número. Tem o número 1, 2, 3, 4, 5 até infinito. Beleza, então não preciso. Já sei matemática, já sei os números. Não. Aí vem o que você pode fazer com esses números. Aqui também são grafos, conjuntos de vértices e arestas. E o que nós podemos fazer com esse conjunto de vértices e arestas? Então, aquele primeiro grafo, que era o grafo das pontes, ele não era um grafo, não era possível percorrer todas as pontes uma única vez, tá? Então, esse grafo aqui, vamos pegar esse grafo aqui, é um grafo não euleriano. Euler inventou essa teoria, ele é o pai da criança. Esse é um grafo não euleriano. Tá? E o que é um grafo euleriano? É um grafo que posso sair de uma determinada posição, passar por todas as arestas e, sem saltar, consecutivamente, passar por todas as arestas e retornar ao ponto inicial ou não, mas eu consigo passar por todas as arestas uma única vez. Isso é um grafo euleriano, tá? Um grafo que eu posso passar por todas as arestas uma única vez. Vamos supor que você ainda não. Eu adiantei um pouquinho, né? Mas vamos lá. Aqui um desafio que a gente passa para a criança: desenhar esse envelope sem tirar o lápis do papel. É um problema que o Euler teve. Então, eu tenho que desenhar esse envelope sem tirar o lápis do papel. Eu vou tentar, então vamos lá. Sem tirar o lápis do papel, vou tentar. Pá, 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 tô tentando. Será que eu consigo? Opa, tá dando certo. Foi, deu certo. Opa, que legal. Consegui esse grafo euleriano, se eu considerar ali as conexões como vértices e as linhas como arestas, eu consigo desenhar sem tirar o lápis do papel. Ele é um grafo euleriano. Vamos ver se ele tem as condições para ser euleriano. Para ser euleriano, ele precisa basicamente respeitar duas coisas. Ele precisa ser conexo, precisa existir um caminho entre todos os pontos e apenas dois podem ser ímpares. Então vamos ver quais são os graus aqui. Então deixa eu pegar um shapezinho aqui, jogar um send to back, ok. Qual que é o grau? 1, 2, 3, 4. Esse aqui tem grau 4. Esse aqui tem grau par. Grau 2. Ah, legal, grau 2. Esse aqui é 4 também. Esse aqui é 3. Opa, esse é ímpar. E esse aqui também é ímpar, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um send back. Aqui. Pronto. Então, nós temos apenas dois vértices de grau ímpar. Você, se quiser desenhar sem tirar o lápis do papel, você vai ter que começar pelo grau ímpar. Começou pelo grau ímpar, dá certo. Começou por grau par, dá errado. Basicamente é isso. Então, sabendo um pouco agora de teoria dos grafos, a gente sabe onde que a gente tem que começar, onde é que a gente tem que terminar. Vou começar de um grau par. Vamos tentar. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Já sei que não vai dar certo. Opa. Deixa eu voltar a desenhar aqui. Vamos lá. Vou começar de um grau par. Vem para cá, pá. Vou descer. Vem para cá. E agora eu posso vir para cá, ainda é uma solução boa. Venho para cá,
morreu, não deu para terminar, não consegui. Comecei de grau par, terminei no grau ímpar. Então não deu certo. Esse aqui ficou com grau ímpar. O local que eu comecei também grau ímpar. Então não dá para desenhar. Esse aqui é um... Mas se eu começar no grau ímpar, dá. Então existe solução. Esse aqui é um grafo euleriano. Isso aqui é bom passar para as crianças. Estamos todos de quarentena, não tem o que fazer com criança. Manda a criança tentar desenhar isso aqui. Desenhar esse envelope sem tirar o lápis do papel. Aqui. E esse outro envelope? Esse outro envelope. Deixa eu aproveitar esses valores que eu já tinha colocado antes. Vamos lá. Opa. Deixa eu selecionar esses elementos. Copiei. Colei. Muito bem. Isso aqui agora, esse tem grau 3, esse tem grau 3. Eu removi uma aresta daqui. Esse tem grau 2, esse tem grau 3 e esse tem grau 3. Esse aqui pode tentar à vontade, tá? Você nunca vai conseguir desenhar. Agora, a gente já sabe por quê, tá? Esse é impossível. Por causa desses graus ímpares. Esse grau ímpar ou é começo ou é final da trajetória, porque tem que ser arestas consecutivas. Começa no ímpar, par, 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 termina no ímpar. Esse gráfico que você está vendo aqui tem 4 vértices de grau ímpar. Ou seja, o grafo não euleriano. Então, são conceitos aqui bem elementares. Grafo euleriano. Vou dar um pause, tá? Então, falei do que é um grafo. Vou dar um pause e vou continuar daqui a pouquinho.